Fala galera, paz, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Nessa aula agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar por uma série de progressões, assim como nós fizemos com as progressões maiores, nós vamos fazer com progressões menores, com harmonias menores. Tudo bem? Mesmo esquema da outra aula, eu vou passar em um tom, dependendo em outro tom, só para vocês sentirem a diferença. No material de apoio, para a gente facilitar, vai ter todos os tons, mas vocês têm que tocar todos os tons. O exercício é que vocês toquem todos os tons, que depois vocês vão precisar disso também. Tá certo? Então vamos lá. A primeira sequência vai ser o seguinte: Lá menor, Sol maior, Fá maior e Sol maior de novo. Só 3 acordes, né? A gente repete o Sol 2 vezes. Só lembrando, para a gente vir fazendo uma ligação, na sequência, no campo harmônico maior, eu tinha passado por graus. Né? Por graus. Nesse daqui, o que acontece? A gente não, como o campo harmônico maior e o menor eles são idênticos, a gente não fala por graus menores. O Lá menor não é o primeiro grau. A gente continua, a gente sabe que a sequência é menor, de um tom menor, mas a gente trata por graus maiores. Então se a gente for colocar por graus essa daqui, se a gente fosse não, vou colocar por graus. Essa progressão é 6, 5, 4, 5 de novo. Lá menor ele é o relativo de Dó. Tudo bem? Então essa progressão é 6, 5, 4, 5. Vou tocar ela aqui em outro tom, em Mi menor. Só para você sentir a diferença aí também. No material de apoio vai ter em todos os tons. E é importante que você toque em todos. Tudo bem? Então vamos lá. Mi menor. Ré. Dó e Ré de novo. Mi menor, 6. Aproveitando aqui já, depois as outras sequências eu vou passar direto, sem explicar, sem dar mais contextualizações. Isso aqui é uma base muito forte para a gente tocar de ouvido. Tá? Isso aqui não é uma música inteira. Pode ser que tenha música inteira que seja só essa sequência. Mas geralmente as músicas, lembra que a gente já viu que a música tem parte A, parte B, para a gente memorizar é mais fácil. Geralmente as músicas elas passam por alguns trechos essas progressões. Então vai ser muito comum você pegar alguma música que algum trecho ela vai ter essa progressão. Então quando você passa a dominar esses caminhos, o que falta para as pessoas conseguir tocar de ouvido, ter mais facilidade para tirar as músicas é conhecer as progressões, conhecer as possibilidades, os caminhos que normalmente as músicas vão. Essas progressões que eu estou passando são as progressões mais usadas, basicamente assim, das coisas que a gente toca dentro da igreja. Até da música popular assim também, do que toca nas rádios, o que mais rola é exatamente essas coisas aqui. Então quando você passa a conhecer, se você tem uma música, se muda o tom, você já passa a saber mais ou menos por graus e fica muito mais fácil de você ir se virando se você tem que correr atrás de uma música, ou até mesmo alguém começa a cantar uma melodia, depois eu vou passar alguns exercícios de percepção, de vocês começarem a exercitar para que grau que está indo. Alguém canta uma música, por exemplo, se alguém chega e canta uma música, se a pessoa for afinada, de eu ouvir ela cantando, eu já consigo sentir se a música é menor, se a música é maior. Consigo até ver mais ou menos pelo desenho da voz as possibilidades de acordes que eu posso ir. Tá? E claro, o último parêntese dessa observação aqui é que tem coisas que também não tem uma regra. Não sei se você já ouviu falar em arranjo, fez um novo arranjo com uma nova roupagem.
Às vezes uma música é gravada com um arranjo, com uma cara, pega um outro arranjador, com a mesma música ele faz virar uma outra coisa, muda a harmonia, porque às vezes a melodia sugere ou ela possibilita com que você tenha uma harmonia completamente diferente também. Não é que a outra está errada, você pode ir por um outro caminho. Então quando vai por esse caminho de você, de repente, não sabe tocar música, e você vai, canta aí, sei mais ou menos, você toca, é muito provável que você ir por um caminho que soa bem, tá certo, casa ali com o que a pessoa está cantando, e pode outra pessoa, de repente, passar por uma outra progressão completamente diferente, que case também com aquela questão, e às vezes você vai ouvir a música original mesmo, que já é uma outra progressão ainda, mas que as três fazem um certo sentido com aquela música que a pessoa está cantando que de repente você não conhecia. Tudo bem? Só um parêntese de toda essa questão aqui. Pratica essa primeira progressão em todos os tons. Depois que você praticar, você dá play no vídeo e volta para a próxima progressão. Vamos lá, segunda progressão em Lá menor, tá? Essa vai ser 6, 4, 1, 5. Tá? Muito comum também, muita música, então vamos lá. 6, que na verdade, só lembrando, quando a gente fala de 6 num tom menor, ela é a tônica, quer dizer que a música está em Lá menor. Então vamos lá, 6, 4, Fá, Dó e Sol. Beleza, pratica um pouco em Lá menor e depois pega na sequência aí a partir do Dó menor e faz em todos os tons para depois você seguir com as próximas sequências. Então pausa o vídeo agora e pratica com o material de apoio todos os tons aí. Próxima sequência aqui vai ser 6, 4, 2, 5, tá? Eu tô passando tudo em Lá menor porque segue a mesma regra das outras sequências maiores que a gente pegou. Fica mais fácil para se localizar, tá? Então você precisa entender, depois você dominar isso em qualquer tom vai ser com prática. Quanto mais você tocar sequências nos tons diferentes, maior domínio você vai ter de tocar as músicas em qualquer tom. Então vamos lá. Lá menor, 6, né? Fá, 4, 2, Ré menor, e 5, Sol, Lá menor, Fá, mesma coisa, pausa o vídeo, todos os tons. Seguindo aqui a próxima progressão, tá? 6, 2, 5 e 1. Mesma coisa, pausa o vídeo em todos os tons. Essas aulas aqui, só falando de novo sobre isso, não precisa ter pressa de acabar a aula. Quanto mais você tocar e praticar e fazer os exercícios certos, mais pra frente, mais facilidade você vai ter para atingir os objetivos. Que é ter mais facilidade em tirar as músicas de ouvido, em tocar as músicas em qualquer tom. Então não precisa correr não. Essa aula aqui, por exemplo, é uma aula que você tem que estudar pelo menos uma semana. Todo dia pegar, fazer as sequências, aproveita e estuda. Nossa, mas só a sequência tá chata, estuda outras coisas juntos, faz dedilhada, faz uma outra batida. Tenta unir, estuda uma coisa, já aproveita e desenvolvendo outras coisas também. Tá certo? Então, pausou e fazer essa sequência em todos os tons. Então vamos lá, próxima progressão. Lá menor, 6, 1, 5 e 2. Lá menor,
natural, Sol e Ré menor. Pausa o vídeo, praticar em todos os tons. Então vamos lá. Próxima progressão. Lá menor, Sol, Fá e Mi maior. Lá menor, essa progressão tem uma questão interessante que eu coloquei de propósito aqui, tá? Algum de vocês que estão prestando bastante atenção e entendeu bem legal essa questão, deve estar se perguntando, peraí, mas no tom de Dó maior a gente não tem Mi maior, o Mi seria menor. E ao mesmo tempo, peraí, mas eu também ao mesmo tempo eu já ouvi isso daí em um monte de música, né? Por exemplo, isso aqui é a harmonia da música, sei lá, Eu Navegarei. Tá? No caso desse Mi, tem uma série de músicas menores que esse acorde aqui, que seria um acorde meio que de preparação. Eu não vou entrar muito nisso agora. Quando a gente trabalhar de tétrades, eu vou falar sobre acorde dominante. Então, esse acorde maior, ele faria uma função dominante. O dominante seria um acorde de preparação. Né? Já viu aquelas coisas em Dó, por exemplo, que você faz Dó, aí você faz um Sol com sétima. Parece que ele prepara de novo a voltar pro Dó. Teve até a música lá que a gente tocava lá. Então, no campo harmônico menor, a gente também usa um acorde maior para fazer essa preparação. Só que ele não faz parte do campo harmônico. Harmonicamente falando, isso seria ou um acorde dominante secundário, ou um empréstimo modal, um acorde de preparação, que ele é acrescentado, tirado de outro campo harmônico, para colocar nesse contexto, tá? Então acontece em vários casos da gente ter sequências que tem esse acorde maior no meio, tá? De preparação, mesmo não fazendo parte do campo harmônico. Vou dar esse exemplo aqui, vocês toquem nos outros tons, mas só para ficar um parênteses aí que mais para frente a gente vai pegar detalhadamente e entender certinho como que funciona essa questão, tá bom? Então, regra para o vídeo, pratica em todos os tons para depois continuar o vídeo. Então vamos lá. Próxima sequência aqui e última sequência dessa série, Lá menor, Mi menor, Ré menor e Mi maior. Lá menor, Mi menor, Ré menor, então esse caso aqui é a mesma coisa do exemplo anterior. Eu de propósito, eu passo a primeira vez por ele menor, volto com ele menor, Ré menor, e volto para o Mi de novo, só que o Mi vai ser maior. Tá? Tem alguns outros sons que a gente vamos pegar mais para frente, por exemplo, é muito comum nessas harmonias tocar Mi com quarta, e Mi, por exemplo, você já tocar esse Mi com sétima, com acordes dissonantes que a gente vai entender melhor isso aí um pouco mais pra frente, sétima e nona bemol, dependendo do estilo. Tá? Mas essas notas a mais, esses acordes dissonantes com nona, quarta, são simplesmente alguns acréscimos de alguns detalhezinhos. Mas a função básica parte desse contexto dele ser maior e ser uma nota de preparação. Como se fosse assim, um acorde de... Esse Mi, ele está fazendo uma função de preparação. Se eu estou arranjando uma música, nossa, eu podia tocar um Mi um pouquinho mais bonitinho, podia colocar uma nona junto, podia colocar um não sei o que junto, mas o que faz ele ter esse som e fazer a função é só o fato dele ser maior, tá bom? Mas
Tá aqui mais um exemplo dessa questão que é muito comum também, tá bom? E pausa o vídeo novamente, todos os tons, praticar a sequência. Então, galera, finalizando a aula de hoje, é isso, tá? Só um parêntese, mais um parêntese. Todos esses parênteses que eu faço aí no meio da aula, eles são só parênteses, tá? São algumas explicações complementares disso que a gente está vendo, mas provavelmente deve ter... Talvez você esteja assistindo e falando, nossa, mas ele está falando, não estou entendendo de onde está partindo isso. Se você não está entendendo ainda, não tem problema. Tá? O objetivo principal é você tocar sequências em vários tons, esse é o objetivo principal. Tá? E naturalmente, com o passar do tempo, as aulas, os estudos, algumas dessas coisas vão passar a fazer sentido lá na frente. Talvez dentro da sua biblioteca de informações, você ainda não tem referência para entender aquilo. Em compensação, a gente tem alunos que já tocam, às vezes, na missa, já tocam há vários anos e está fazendo a oficina para uma reciclagem. Então, geralmente, essas pessoas que já tocam, já sabem várias músicas, esses parênteses vão acabar fazendo bem mais sentido. Tudo bem? Então, se você, nossa, mas você falou do exemplo do maior, eu não entendi. Não tem problema. Fica tranquila, passa sequências, pratica as sequências, que conforme a gente for seguindo as aulas, mais pra frente você vai entender. Teve assuntos na música assim que eu já entendia, já tocava, mas sabe aquela brincadeira que a gente fala? Entendi, mas não compreendi. Que eu fui entender muito tempo depois. Inclusive tem várias coisas complexas de música que tipo, eu entendi, mas eu ainda não, até hoje não processei direito a informação daquilo. Às vezes por eu não usar tanto dentro do estilo de música que eu toco, não uso tanto. Então é normal essa questão. Então só para fazer um parênteses, para acalmar, nossa, você está falando um monte de coisa que eu não entendi, acho que eu não levo, sabe essas coisas? Acho que eu tô boiando na aula, não. O objetivo é as sequências. Tá fazendo as sequências, tá tocando, tá praticando, tá perfeito, tá bom? No decorrer das aulas, uma série de coisas vai começar a fazer muito mais sentido. Um abração, Deus abençoe, a gente se vê na próxima aula.